Salve, salve! Olá você, como é que vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom que você está aqui, que bom que você está acompanhando mais um conteúdo de matemática. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, muito importante, muito bacana, que é sobre o máximo divisor comum, o famigerado, o famoso MDC. Muito bem, com certeza você já ouviu falar, com certeza você já teve até um primeiro contato com essa matéria. Ela é muito legal, muito bacana, e eu espero que esse conteúdo seja útil com algumas outras ideias que a gente pretende passar hoje, tá bom? Então vamos lá, acompanhando aí, com cuidado, vamos definir o que é MDC. Acompanhe aqui. Sejam A e B dois números pertencentes a Z, conjunto dos inteiros, com A diferente de zero ou B diferente de zero. O máximo divisor comum de A e B é um número inteiro positivo D tal que temos duas condições. A primeira, que D divida A e D divida B. Ok? A segunda condição é a seguinte: se C pertence a Z, é tal que C divide A e C divide B, então C divide D. Denota-se D igual a MDC, máximo divisor comum de A e B. Muito bem. Traduzindo essa definição, o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que o máximo divisor comum de dois números nada mais é do que um número D que divida A e divida B. Tá certo? Essa é a primeira condição. E a segunda condição garante que esse número D é o maior divisor comum entre esses dois números. Tudo bem? É isso que quer significar. Então, vamos partir para um exemplo para ver como é que podemos esclarecer melhor essas ideias, tá bom? Vamos lá. Máximo divisor comum de dois números. Vamos usar a ideia da intersecção de divisores comuns. Perfeito? Para fazer isso, nós vamos aplicar a definição que acabamos de ver, que ela diz o seguinte: vamos ter dois conjuntos de divisores e a gente vai calcular o MDC entre esses dois números. Tudo bem? Então vamos supor que nós temos dois divisores, dois conjuntos de divisores, 90 e 108. Muito bem? Aqui está o conjunto dos divisores de 90 e aqui está o conjunto dos divisores de 108. Tá bom? Você pode estar perguntando como é que a gente pode calcular melhor esses números sem ter que estar verificando um a um se é divisível ou não. A ideia é que a gente pode usar uns processos muito simples para poder determinar esses divisores. E a gente vai ver isso na sequência, tá bom? Mas por enquanto vamos apenas trabalhar com o que já temos. Esses divisores de 90 e 108. Se a gente pegar esses dois conjuntos e trabalhar a intersecção entre eles, essa operação de conjuntos, você sabe que define o que? Os elementos comuns de ambos os conjuntos. Formamos um conjunto, então, em que nós temos a presença de elementos que estão presentes no primeiro e no segundo conjunto. Tá certo? É só verificar que se a gente fizer essa intersecção entre os divisores de 90 e os divisores de 108, nós temos o seguinte: a presença do elemento 1, 2 e 3, muito bem, 6, 9 e 18. Então, esses são os elementos comuns que nós temos em ambos os conjuntos. Verifique que o elemento maior que está presente aqui é o que nós chamamos de máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum de 90 e 108 é o número 18, que está presente em ambos os conjuntos e é o maior divisor comum entre eles. Simples assim, tá vendo? Muito bem, está claro? Para a gente poder calcular o MDC, a gente pode usar também a ideia de fatoração, que você já viu no conjunto dos números, dos múltiplos de um número comum, em que a gente tirava o seguinte: dois números podem ser decompostos simultaneamente. Fazendo essa operação, que você já sabe como é o procedimento, nós tiramos uma série de fatores. Se você pegar esses fatores e multiplicar todos eles, você acha o cálculo do MMC. Perfeito? Para calcular o MDC, nós temos que usar uma ideia ligeiramente diferente,
que é o produto dos divisores comuns. Isso quer dizer o quê? Você destaca aqueles divisores que são comuns aos dois números, que dividem os dois números. Por exemplo, esse 2 ele divide 108 e 90. Este 3 divide 54 e 45. Este outro divisor 3 divide 18 e 15. Tá certo? Você destacando esses elementos, se você fizer a multiplicação desses fatores, você vai achar o máximo divisor comum. Perfeito? Tranquilo? Mais adiante a gente vai verificar na prática como é que faz esse procedimento, ok? Muito bem. Esse outro método aqui nós chamamos de método das divisões sucessivas, tá certo? Ele estabelece uma série de regras. Eu sei, não fique com essa cara zangada, é muito difícil, é muito complicado, certo? Mas o que está sendo dito aqui, você pode resumir nesta operação. Olha só que bacana. Aquele método das divisões sucessivas também é conhecido como algoritmo de Euclides. Ele é muito simples, muito prático, muito útil. Praticamente você estabelece o que? Divisões sucessivas, aonde você consegue definir que número é o representativo do máximo divisor comum, certo? Vamos ver na prática também quando a gente estiver aplicando essas ideias, tá bom? Muito bem. E esses aqui são os lemas nos quais a gente se baseia para montar todos esses esquemas que a gente trabalhou agora há pouco, que a gente definiu agora há pouco para você, tá bom? Bom, mas o importante é a gente ir para a prática e mostrar como é que de fato realmente você consegue aplicar essas ideias. Vamos lá então? Muito bem, estamos aqui, muito legal. Eu sei que você está com uma série de dúvidas e agora já a gente vai deixar um pouco mais claro, um pouco mais definido essas ideias, tá bom? Muito bem. Máximo divisor comum, como se calcula? Muito bem, nós temos 3 processos e a gente vai verificar cada um deles usando o mesmo exemplo e mostrando quais são as suas vantagens e desvantagens no seu uso. Muito bem? Tá bom? Vamos lá? Bom, o primeiro método qual é? É a intersecção de conjuntos. Você vai fazer o quê? Você vai calcular os divisores de ambos os números, perfeito? Vai inspecionar os dois conjuntos, fazer a intersecção, pegar os elementos comuns e dizer qual o maior deles. Dizendo qual o maior deles, você tem o cálculo do MDC. Muito bem? Vamos praticar então? Vamos lá, muito bem. Primeira providência, vamos calcular os divisores de 90. Como é que nós procedemos então? Fazemos o quê? Vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 90. Que fatores nós achamos? 2, 3, 3 e 5. Muito bem, essa operação você sabe fazer, é tranquila. Você definindo esses fatores, o que é que nós precisamos fazer agora? Determinar quais são os divisores. Muito bem? Então, partindo dessa ideia aqui, que você já sabe resolver, vamos escrever o número 1, tá certo? Que é o primeiro divisor de 90, e a partir desse número nós vamos construir os outros divisores. Como é que nós fazemos? Nós fazemos da seguinte forma, presta atenção. Vamos multiplicar cada número primo pelo respectivo divisor, e assim a gente vai compondo os próximos. Acompanhe aqui. Vamos lá então. É fácil, você vai verificar que é tranquilo. Vamos multiplicar este fator 2 vezes 1. 2. Já achamos os dois primeiros divisores. 2 é o primeiro divisor. Vamos achar os próximos então. Vamos usar agora o 3. Percebeu? Vamos lá. A gente vai usar o 3 vezes 1 ao outro divisor. Tranquilo? Agora nós vamos achar o seguinte: 3 vezes 2 mais um divisor. Tudo bem? Vamos partir para o próximo agora. 3 vezes, olha lá, 3 vezes 1 eu já tenho, 3 vezes 2 é 6, eu já tenho, mas eu não tenho quem? 3 vezes 3 que é 9, então vamos fazer 3 vezes 3, 9, próximo divisor. O seguinte vai ser quem? 3 vezes 6, 18,
Muito bem. Então, quais são os divisores que nós temos por enquanto? 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Vamos terminar com 5 agora. Vamos lá. 5 vezes 1. Vamos fazer agora 5 vezes 2. Tudo bem? Vamos fazer agora quem? Vamos fazer 5 vezes 3. Tudo bem? Agora vamos fazer 5 vezes 6. Tudo bem? Acompanhe. Vamos lá acompanhando, vamos lá. Vamos fazer 5 vezes 9. Muito bem. Vamos fazer agora quem? 5 vezes 18. Beleza? Ok? Tranquilo? Então olha só. 1,90. Terminou. Né? Com 90 que nós estamos trabalhando. Quais são os divisores? 1,90 nós já sabemos. Entre eles nós acabamos de achar os outros divisores. Olha só que bacana, olha só que legal. Recapitulando rapidinho, o que nós fizemos? Pegamos cada um desses fatores e multiplicamos pelos respectivos divisores e vamos formando. Olha só, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Seguindo, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Beleza? Olha lá, seguindo o outro, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Terminamos aqui. Agora vamos pegar o 5, fator 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Ok? Olha lá. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 18, 90. Tranquilo? Beleza? Então, esse aqui são os números que a gente tem como divisores para 90. Vamos fazer agora para 108. O procedimento é exatamente o mesmo. Acompanha aqui. Decompomos 108 nos seus fatores primos. Essa continha você já sabe fazer, tá certo? Escrevemos 1 aqui e agora vamos determinar o conjunto dos divisores, seguindo a mesma regra. Tudo bem? Vamos lá, acompanha aqui com calma. 2 vezes 1, segundo divisor, tá certo? Vamos aplicar para esse caso aqui agora. 2 vezes 1 é 2, você já tem. Então, vamos fazer com 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Tudo bem? Vamos lá? Seguindo em frente. Vamos fazer com 3 agora. Igual 3 vezes 1, 3. Vamos fazer agora 3 vezes 2, 6. Seguindo, vamos lá. 3 vezes 4, 12. Ó, então até agora temos esses divisores. Vamos fazer ainda com o outro 3, com o outro fator 3. Vamos lá. 3 vezes 1, 3 você já tem. 3 vezes 2, 6 você já tem. 3 vezes 4, 12 você já tem. Muito bem. Quem é que você não tem ainda? 3 vezes 3, que é 9. O outro, vamos lá. 3 vezes 6, 18. Tá certo? Muito bem. Quem é o outro agora? 3 vezes 12, 36. Tranquilo? Belezinha? Tá joia? Agora nós fazemos o seguinte.
Vamos terminar agora com o outro 3. Beleza? É um pouquinho trabalhoso, mas é interessante você fazer. 3 vezes, ó. 3 vezes 1, 3 você já tem. 3 vezes 2, 6 você já tem. 3 vezes 4 é 12, você já tem. Mas você tem 3 vezes 3, 9, você já tem. 3 vezes 6, 18, você já tem. 3 vezes 12, 36, você tem. Quem é que você tem? Quem é que você não tem? 3 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Quem é o próximo agora? 3 vezes 18, 54. O último agora quem é? 3 vezes 36, 108. Tá vendo? É um processinho bacana, etc e tal. Se você fizer com cuidado, é interativo, tá certo? Ele é repetitivo, mas ele é bacana de você fazer. Só que você só precisa tomar cuidado na hora que você estiver fazendo as multiplicações. Então, só para resumir rapidamente, veja só como é que foi feito. Calculamos os números, os fatores primos que nós precisamos. Escrevemos o primeiro divisor e a partir dele nós vamos compor os outros. Sempre seguindo essa ordem. Vamos lá, acompanha aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 você já tem. 2 vezes 2, 4. Seguinte, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Muito bem. Vamos pegar o outro fator 3. 3 vezes 1, 3 você já tem. 3 vezes 2, 6 você já tem. 3 vezes 4, 12 você já tem. Quais são os próximos? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Quem é o próximo agora? Resumindo, 3 vezes 9, 27. 3 vezes 18, 54. E 3 vezes 36, 108. Portanto, entre 1 e 108, olha só os outros divisores que nós acabamos de calcular. Muito bem. Fazendo esse processo, calculando os divisores, vamos escrever o conjunto de cada um deles. Divisores de 90, divisores de 108. Escrevemos os seus elementos, que você está observando aqui, perfeito? E agora vamos fazer o seguinte, vamos determinar, vamos verificar quem são os divisores comuns de 90 e 108. Vamos fazer a intersecção. Quais são os elementos comuns? 1, 2, 3, perfeito? 6, 9 e 18. Então nós temos esse conjunto dos elementos comuns entre os dois conjuntos de divisores. Quem é o maior deles aqui que a gente pode verificar por inspeção? É o 18. Portanto, o máximo divisor comum de 90 e 108, quem é? Olha só, é o 18. Tá vendo? Esse processo é bacana, é legal, é simples de fazer, apesar de ser trabalhoso. O único problema desse processo é que se você tiver números muito grandes, ele torna-se pouco prático de se trabalhar, tá vendo? Para evitar situações como essa, será que teríamos uma outra ideia um pouco mais simples? Vamos aplicar essa ideia da decomposição em fatores primos. Vamos verificar se o processo é mais interessante. Então, decompondo simultaneamente, nós vamos fazer passo a passo. Vamos começar com o número 2, que é o primeiro primo, e vamos fazer o seguinte, vamos dividir 108 por 2. Achamos 54, calculamos 54. Vamos dividir 90 por 2. Muito bem? Detalhe, veja bem, ó. O 2, ele conseguiu dividir 108 e 90, ok? Vamos marcar esse 2 aqui, olha. Vamos marcar esse 2, vamos passar uma cor nele. Vamos passar uma cor bacana. Vamos passar uma cor para esse número, tá certo? Vamos destacar ele. Muito bem, legal, legal. Vamos destacar esse número, deixar ele bem destacado. Muito bem. Bom, qual é o próximo número ainda que a gente pode usar? Vamos usar o número 2 ainda. Vamos usar o número 2. Então vamos pegar 54 e dividir por 2. Então vamos lá fazer essa conta. Vamos pegar 54, vamos dividir por 2. Deu 27. 45. Eu consigo dividir por 2? Não. Então
Então nós vamos repetir apenas. Muito bem. Qual é o próximo número que a gente pode usar aqui para dividir 27 e 45? Vamos tentar o 3. 27 por 3, vamos ver quanto é que dá. Vamos fazer essa conta. 27 dividido por 3. Opa, deu 9. 45 por 3. Então nós vamos fazer o seguinte. 45, vamos dividir por 3. Presta atenção, eu consegui dividir 27 e 45. Consegui dividir esses dois números por 3. Vamos marcar esse número também. Vamos marcar esse número também. É interessante marcar esse número. Muito bem. Bom, nós temos agora 9 e 15. Vamos dividir por 3 ainda? Vamos dividir por 3 ainda. Então vamos lá. Acompanhe aqui. 9 dividido por 3. Deu 3. Interessante, bacana. Vamos dividir o 15 agora. 15. Vamos dividir por 3. Dividindo. Ok. Conseguimos dividir o 9 e o 15. Conseguimos dividir esses dois números. Vamos marcar esse divisor também. Vamos marcar ele. Vamos botar uma cor bacana para ele. Pronto, vamos destacar. Muito bem. Quem sobrou? 3 e 5. Tá certo? Vamos dividir por 3. Então vamos lá. 3 dividido por 3 costuma ser 1. Vamos lá baixar o 5. Não consigo dividir por 3, mas eu consigo dividir por 5. Então fazemos o seguinte. 5 dividido pelo 5 não requer prática nem tão pouca habilidade. Deu. Muito bem? Tranquilo? Beleza? Ora, então nós decompomos simultaneamente e achamos essa série de fatores aqui. Perfeito? Muito bem. Como é que você calcula o MDC desses números usando esses fatores? Da seguinte forma. Lembra que eu destaquei em amarelo esses aqui, não foi? Por que eu destaquei em amarelo esses aqui? Pelo seguinte, porque esses divisores, eles são comuns a esses dois números. Ou seja, esse divisor divide esse e esse. Este divisor divide este e este. E este divisor divide este e este. Ou seja, é comum aos dois. Então você marcando esses, é um procedimento bacana de você fazer logo no começo. E você faz o que agora para calcular o MDC? Multiplica esses fatores. Simples assim. Então na verdade o que é que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer o seguinte, multiplicar 2 vezes 3 ao quadrado. Então você tem que multiplicar 2 vezes 3 ao quadrado. É essa conta que você tem que fazer agora. Se você for fazer isso, o que é que você faz? 2 vezes 3 ao quadrado. Se você fizer essa continha, 18. Então, o máximo divisor comum de 90 e 108 é 18, que era o que a gente já tinha obtido antes. Legal? Olha só que bacana. Você só precisa prestar atenção no seguinte: quando você fizer a decomposição, você já vai marcando aquele divisor que você divide os dois números juntos ao mesmo tempo. Percebeu? Depois é só pegar esses números que você marcou e multiplicar eles. Quando você multiplicar eles, você vai achar o máximo divisor comum. Bacana esse processo, não é? Simplesinho, né? Só basta praticar muito, como eu sempre digo, tomar cuidado, ser bem organizado, fazer a conta com atenção e com certeza você chega no resultado certinho. Muito bem, este aqui foi o segundo método para calcular MDC. Será que haveria um terceiro método interessante? Acompanha aqui, vamos ver aqui, olha. Esse aqui é o famoso algoritmo de Euclides. Tá certo? E como a gente calcula o MDC usando esse algoritmo? De uma maneira muito simples. Você vai usar divisões sucessivas. De forma que quando você chegar no final, você vai obter o número que representa exatamente o máximo divisor comum entre esses dois números.
Perfeito? Que números que são esses? 90 e 108. Então vamos pegar o maior e dividir pelo menor. Então escrevemos assim: 108 nós vamos dividir por 90. Certo? Nessa linha aqui a gente coloca os coeficientes, certo? E aqui embaixo a gente coloca o resto das divisões. Beleza? Vamos usar aqui esse dispositivo que a gente chama de, pode ser chamado de jogo da velha. Então vamos dividir 108 por 90. Dividido 108 por 90, o que é que nós achamos? 1. 1 vezes 90, 90. Para 108, quanto falta? Falta 18. Tá bacana? Dividido 108 por 90, nós achamos o inteiro 1 e o resto 18. Então, o inteiro 1, que é o quociente, escrevemos aqui. Beleza? E o resto da divisão escrevemos aqui, que é 18. Tudo bem? Bacaninha? Fizemos a divisão, 108 por 90, achamos o 1 e sobrou 18. Esta sobra, este resto, você escreve aqui. Bacaninha? Legal? Agora você pega, divide 90 por 18. Se você dividir 90 por 18, percebeu? Vai achar quanto? Vai achar 5. Tá certo? Ó, só fazer aqui, ó. Se você não acredita, pega 90, divide por 18, achou 5. 5 vezes 18, e o resto é 0. Quando você achar o resto 0, a divisão aqui acaba. Qual foi o último número que você teve aqui nos divisores? Qual foi o último número? Qual foi ele? Vou até marcar ele aqui, ó. Tá vendo? Vou até marcar de amarelo para você ver. 18. Esse número é o máximo divisor comum. Pronto. Acabou seu problema. Máximo divisor comum de 108,90 é o famoso 18, que já havíamos tirado antes. Olha só que legal, olha que bacana. Esse processo aqui, com certeza é o mais simples, tá certo? É o mais rápido, tá bom? É o mais interessante de você procurar aprender ele. Por quê? Porque através dele, olha só, com 2 divisões você conseguiu definir o número que lhe era interessante, que era a resposta do seu problema. Percebeu? Entendeu? Então, recapitulando brevemente, olha só, tivemos o primeiro método, que era só você aplicar a definição, trabalhando com os conjuntos dos divisores, tá certo? Fazendo a inspeção, você calcularia, você acharia o máximo divisor comum dos dois números. Muito bem. Ou então você aplica a decomposição em fatores primos, também é interessante, olha só que bacana, olha só que legal, beleza? Ou então o método mais rápido e mais interessante, o algoritmo de Euclides, e com certeza é o mais prático para se resolver situações desse tipo. Percebeu? Bacaninha? Olha só como você já está contente de aprender todos esses conteúdos. Não é legal? Não é joia? Espero que tenha sido muito útil para você. Tá bom? Se você tiver um tempinho, tiver oportunidade, dê uma passadinha no meu blog, que tem mais lista de exercícios, tem um pouquinho de matéria a mais que você pode estar estudando e aprendendo. Tá bom? Eu agradeço o comparecimento, agradeço a sua atenção e nos vemos numa próxima oportunidade, ok? Tchau, até mais.